Em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu te agradeço porque não há mais tempo de tantas coisas, mas há mais tempo de esperar o Senhor em adoração. Queremos estar aos seus pés. Você é nosso amado, amado, lindo. Senhor, que o nosso coração esteja pegado ao seu e que a gente possa, como Maria, se assentar apenas e te ouvir falar e mudar tantas coisas em nossa vida hoje, e mudar tanto e tanto. Queremos estar enraizados em Ti. Nos abençoe, que anjos possam vir aqui. Queremos as Tuas miríades aqui, Senhor. Labaredas de fogo aqui entre nós. Entre nós. Senhor, Espíritos ministradores falando. Senhor, nos ajudando, Deus. Que haja proteção e graça sobre graça. Obrigado. Nós te amamos. Em nome de Jesus. Se envolva no louvor. Eu não conheço a letra, não importa. Se envolva no louvor. Cante. Se a gente não conhece, a gente aprende. Eu também não sei o que eles vão cantar. Amém? Deus te abençoe. Bom dia! Quem está feliz? Estamos muito, muito alegres no Senhor nessa manhã, por ser um dia de batismo, de ceia. E eu queria compartilhar com vocês o texto de João 1,12, que diz: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com você e comigo quando nós confessamos e recebemos ao Senhor. E não só os que irão se batizar hoje, mas eu queria que cada um de nós se lembrasse daquele dia. Do dia em que você escolheu a Jesus. Queria que vocês pensassem nisso hoje. Qual foi o momento que te fez escolher esse maravilhoso Senhor? E eu quero deixar essa pergunta para você. Hoje, você escolheria Ele novamente? Como é maravilhoso teu amor, ó meu Senhor. Foi capaz de me aceitar assim do jeito que eu sou. Pra me libertar das trevas, na cruz se entregou. E o seu sangue derramou, morrendo em meu lugar. Mesmo com os meus pecados, minhas contradições, não desistes de mim e insistes em me amar. E diante desse amor eu posso apenas me render, entregando o meu ser, expressando a gratidão. E abrir meu coração na mais sincera adoração ao Deus da minha salvação. Se eu tivesse 1 milhão de vozes, todas formariam um coral para te adorar. Se tu me desses mais que um coração, juntos bateriam Jesus para te amar. Se minha vida recomeçasse hoje e novamente eu tivesse que escolher a ti, eu não hesitaria em dizer que és meu Senhor e Salvador. Declare como Ele é maravilhoso. Como é maravilhoso teu amor, ó meu Senhor. Foi capaz de me aceitar assim do jeito que eu sou. Pra me libertar das trevas, na cruz se entregou. E seu sangue derramou, morrendo em meu lugar. Mesmo com os meus pecados, minhas contradições, não desistes de mim. Ele nunca desiste de nós.
E diante desse amor eu posso apenas me render, entregando o meu ser, expressando a gratidão, e abrir meu coração na mais sincera adoração ao Deus da minha salvação. Se eu tivesse 1.000.000 de vozes, todas formariam um coral para te adorar. Se tu me desses mais que um coração, juntos bateriam, Jesus, para te amar. Se minha vida recomeçasse hoje e novamente eu tivesse que escolher a ti, eu não hesitaria em dizer que és meu Senhor e Salvador. Declare: se eu tivesse 1.000.000 de vozes, todas formariam um coral para te adorar. Se tu me desses, juntos bateriam, Jesus, para te amar. Se minha vida recomeçasse hoje e novamente eu tivesse que escolher a ti, eu não hesitaria de dizer que és meu Senhor e Salvador. Se minha vida recomeçasse hoje e novamente eu tivesse que escolher a ti, eu não hesitaria em dizer que és meu Senhor e Salvador. Senhor e Salvador, te adoramos, dependemos de ti. Aleluia. Aplauda ao Senhor, adore a Ele. Jesus, Ele sempre foi o plano de Deus para nós. É sobre isso que nós vamos participar hoje, da ceia do Senhor. Foi o plano perfeito que Deus tinha, desde o início. Jesus nunca foi o plano B. Ele sempre foi o primeiro. O único. Te agradecemos, Jesus. Plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate e salvação encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou.
Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Plano pra salvar, pacto pra criar, silêncio no céu, resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Me libertou. O seu nome é Jesus, homem sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Jesus, o plano perfeito, Mistério da graça que me transformou. o seu nome É Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me Declare, igreja, salvou. o nome dele, Jesus, o plano perfeito, transformou todo o nosso ser. O seu nome é nome que tem todo o poder. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus. Nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Te adoramos. Te adoramos. Diga que você o adora de todo o seu coração, com tudo que você é. Te adoramos, Jesus. Ele não falhou, ele venceu e ele vive. O nome dele é Jesus. Aleluia. Aleluia, conselheiro. Aleluia, Jesus. Obrigada. Obrigada porque você escolheu a cruz por mim. No terceiro dia, após a ressurreição de Jesus, haviam 2 homens que estavam indo para a cidade de Emaús. E no caminho eles conversavam sobre tudo o que estava acontecendo em Jerusalém. E
Jesus apareceu para eles. Mas eles não o reconheceram, então Jesus pergunta para eles: o que vocês estão falando? E eles, incrédulos, viram para Jesus e falam: mas como assim? Você não está vendo tudo que está acontecendo em Jerusalém? E eles falam: o versículo aqui, ele fala assim, deixa eu só achar. Nós esperávamos que ele ia trazer a redenção de Israel. Eles começaram a falar para Jesus sobre Jesus. E então ele fala assim: e hoje já é o 3º dia. E nós acreditávamos que ele seria a redenção de Israel. E aí, Jesus fala para eles: como pode vocês não acreditarem? E então Jesus começa a contar para ele todas as profecias que foram faladas na Bíblia e escritas a respeito dele. Mas ainda assim aqueles 2 homens não reconheceram a Jesus. Quando eles estavam chegando na casa que eles queriam, eles convidaram Jesus para entrar e sentar à mesa com ele. E quando Jesus senta àquela mesa, ele reparte o pão e dá graças. Os olhos daqueles homens foram abertos e eles reconheceram. E Jesus simplesmente desapareceu. Então eles correram, e é verdade, é o 3º dia. Jesus realmente ressuscitou. E ele não só se tornou a redenção de Israel, ele se tornou a nossa redenção, a minha e a sua redenção. Eu quero te convidar nessa manhã a passar por esse caminho. O caminho onde Jesus está. Porque Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida que foi partido para que você e eu pudéssemos estar aqui nessa manhã celebrando a ceia do Senhor. Passe por esse caminho. Reconheça Jesus de primeira. Não deixe com que os seus olhos fiquem distraídos. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa,
perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa. Nós preparamos a mesa. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E a partir o pão, declare: e ao som da tua voz, queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela, nós preparamos a mesa. tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. E reconhecemos quem tu és. E reconhecemos quem tu és. Reconhecemos quem tu és. Reconhecemos quem tu és. E a partir o pão, os nossos olhos se abrem. Quem tu és? Ao som da tua voz, queimamos de amor por ti. Nós arrumamos a casa, deixamos ela pra você, preparamos a mesa. Sente-se em nosso meio. Nós arrumamos a casa, Perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. e o lugar de honra. Nós arrumamos a casa. Tome o lugar de honra, Jesus. Nós somos sua casa, Preparamos Senhor. a mesa. Venha, venha, venha. Venha E habitar reconhecemos quem tu Tome o lugar de és. honra, Senhor. Reconhecemos quem tu és. Tome o lugar. Reconhecemos quem tu és. Reconhecemos Jesus. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor.
Cante mais uma vez. E ao partir o pão, arrumamos a casa, perfumamos. Tome o lugar, Senhor. Arrumamos a casa. Tome o lugar de honra, Senhor. Senhor, esse é seu lugar. Tome o lugar de honra. Obrigado, Jesus. Não há outro nome que nós queiramos nos referir. Não há outro Senhor, nem outro amado. Nós te amamos, Senhor. O Senhor é o tudo em todos. É quem preenche tudo em todas as coisas. Preencha o nosso coração e o nosso entendimento. Em teu nome oramos. Amém? Podemos sentar? Hoje nós temos batismo, nós vamos dar uma palavra a respeito disso e eu creio que isso pode elucidar algumas coisas no seu coração. Vamos para Mateus, capítulo 3, versículos 13 a 17. Que Jesus nos dê tanta graça. Então veio Jesus da Galiléia do Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por você e o Senhor vem a mim. Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Deixe por enquanto. Nós precisamos cumprir toda a justiça. E João concordou. Senhor, eu oro para que tu fales conosco. As tuas ovelhas ouvem a sua voz. Eu não tenho a mínima pretensão de falar com ninguém, a não ser que o Senhor coloque palavras de vida eterna nos nossos lábios. São as ovelhas do Senhor. E tu és o nosso bom pastor que deu a sua vida por nós. Nos cubra com o teu sangue e com a sua palavra, em nome de Jesus. Aí eu pulei a oferta. Eu sempre pulo a oferta. Graças a Deus, né, irmãos? Vamos fazer agora a nossa oferta? Ofertar é uma atitude de adoração. Não é barganha. Vocês me entendem? Isso é uma atitude de obediência a Deus. Então eu queria que você viesse trazer a sua oferta, adorando este Senhor, que hoje nós vamos ouvir o falar sobre justiça. Senhor, te agradecemos, porque tudo que nós temos veio do Senhor. O nosso pão vem da sua mesa. Todos os recursos nós sabemos, porque as bênçãos, Senhor, elas nos perseguem. E hoje nós queremos ser obedientes a Ti. Não queremos Te roubar. Tem coisas que não são nossas, são suas, para que o Senhor possa nos abençoar a 100 por 1. Nos abençoe, Deus. Não queremos reter coisa alguma, porque tem coisas que são suas.
E dízimo é teu. É coisa de família. Aceita em nome de Jesus. Amém? Se você quiser se aproximar, tem o gasofilácio, que é essa caixa. Milhão de vozes, todas formariam um coral para te adorar se tu me desses mais que um coração. Juntos bateriam Jesus para te amar. Se minha vida recomeçasse hoje e novamente eu tivesse que escolher a ti, eu não hesitaria em dizer que és meu Senhor e Salvador. Eu não hesitaria em dizer que és meu Senhor e Salvador. Obrigada, louvor. Glória a Deus. Fiquem à vontade aí, meninos. O que será que esse texto fala sobre nós? Jesus disse que ele precisa cumprir a justiça. E eu queria que você entendesse isso, porque eu tenho certeza que vai acalentar seu coração. Todos aqui? Deus nos criou. Deus criou o homem com uma matriz. Adão é a matriz, certo? De onde precedem, ou de onde vêm de onde vêm todos os outros homens. E ele criou o homem à imagem e semelhança dele. E deu a este homem, que somos nós, o domínio de todas as obras das suas mãos. Isso foi incrível. Deus nos cria para o domínio, para a autoridade, influência, poder. Isso é uma maravilha. Deus nos cria para dominarmos as obras das mãos. Tudo era nosso. E a única coisa que Deus fala naquele jardim é que, vocês podem fazer tudo aqui. Tem tanta exuberância e vida, comam de todo fruto, é maravilhoso. Vocês vão crescer e vão ser uma família, uma nação de dominadores. E vai ser lindo, porque ninguém foi chamado para dominar o outro. Era para dominar as coisas, as obras. E neste domínio, isso deveria acontecer em dependência profunda do nosso Criador. Você deve depender do seu Criador profundamente para transitar por aí, para se relacionar, para fazer o seu trabalho e todas as coisas que Deus te deu. E nós deveríamos, no nosso domínio, evidenciar amor. Imagina um cara que tem o domínio de tudo ser amoroso. Parece incongruente, sim ou não? Veja os ditadores do mundo, parece incongruente. Veja o que a China fez há pouco tempo no seu país. Um grande ditador que poderia ditar sob o amor, está ditando sob opressão. E nós deveríamos evidenciar amor, compaixão, bondade, benignidade, humildade, mansidão, tudo que Deus é, nós deveríamos transpor aqui na nossa vida e neste planeta para fazer as mesmas obras, do mesmo jeito. Isso não é incrível? Que propósito incrível. Este planeta seria o nosso domínio de paz e de vida. A única coisa que Deus falou com Adão e Eva no jardim é: não comam do fruto da ciência do bem e do mal. Não existe trânsito entre bem e mal. Não era para nós sabermos ou comermos o mal. Você pode conhecer sem participar.
E você já sabe que a grande lorota para Eva foi: você vai ser como Deus. Irmãos, quem é que quer ser como Deus? Ela caiu nisso. E a nossa vida, que foi criada para manter a vida, naquele momento, Deus falou: se você comer deste fruto, você vai morrer. Aquele momento foi a nossa morte. Mas Giovana, ela não morreu, ela continuou, mas a morte agora é um processo. Nós vivemos muito pouco aqui na terra. É um processo. A morte não é um fato, ela é um estado. É o estado que o homem se encontra sem o seu Criador. Nós estamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. E a gente começou então a viver sob um modo vivendi do mundo subterrâneo. Esse era o modus vivendi do mundo subterrâneo. Eu estou falando de Satanás e todos os seus demônios. Nós nos tornamos parecidos com aquele que a gente adora ou obedece. Sim ou não? Sim. Então, começamos a dominar o mundo e o outro de uma forma muito ruim. O elo de vida em mim foi rompido. Que pena. Tanto que imediatamente quando ela come, que ela é rebelde a Deus, que ela não creu que Deus faria o que Ele faria, que ela não creu na sua palavra e direção. Puxa vida, que pena. Eva morre e dá o fruto ao seu marido, que também morre. E somos seres decaídos e todos estamos mortos. Tanto que Jesus um dia, quando ele chama alguém: Jesus, eu preciso enterrar os meus pais, deixe que os mortos enterrem. Isso aqui é uma morte, irmãos. E nós estamos vivendo sob domínio da morte mais do que nunca neste planeta. Vejam como estão as nossas relações. Hoje eu estava conversando com a Eliane, ninguém se relaciona mais. Nós estamos apenas competindo. Nós estamos ferindo um ao outro, a gente está pisando na cabeça do outro para sobressair. Veja como estão as nossas crianças, os nossos adolescentes. Por favor, acordem. E nós herdamos isso aí do nosso primeiro pai, que era Adão. Querido Adão, que está aqui hoje, não é você, mas... E a Bíblia, desde o primeiro livro até o último livro, vai contar uma história de amor e que Deus está nos procurando. Todas as dispensações, um dia a gente pode estudar sobre isso, de tempo, que nós falamos aqui na sexta-feira, desde a primeira até a sétima, que é aquilo que nós estamos vivendo hoje, foi um recurso que Deus tinha para chamar a atenção do homem e falar assim: olha para mim, eu tenho algo incrível, incrível, obedeçam. Não quero obedecer. Eu sou o padrão de mim mesma. Não dá vontade de se catar? Mas não posso falar isso, que é feio. Então, o que Deus faz? Olha para Jesus e fala: Jesus, nós vamos trocar a matriz deles. E Jesus fala: é mesmo? Eu imagino isso. Vamos trocar a matriz de todos eles. E eles vão ser como no princípio. E nós temos que crer nisso. Yes. Então, quando alguém me pergunta, quantas vezes me perguntaram: Giovana, como será que era Adão? Falei: olha para Jesus. Ou você acha que ele era peludinho e fazia assim? Me perdoe, eu sou historiadora, estudei arqueologia, não tem elo de ligação, meus irmãos, em nome de Jesus. Era homem mesmo. E foi incrível, porque Deus envia Jesus, cheio de graça,
para gerar muitos frutos e muitos filhos para o Abba. Por isso que Jesus é chamado nas Escrituras de último Adão. Ele veio recriar. Ele veio fazer uma coisa incrível. E se você não entrar nesse projeto, nós estamos perdendo. E Jesus nasce, e Isaías diz, porque um menino nos nasceu. Mas foi um filho que ele nos deu. E Jesus nasce de um nascimento virginal do Espírito Santo no corpo de Maria. Ele não poderia nascer de uma relação comum, porque ele ia herdar a mesma essência de Adão. Então, o nascimento dele foi incrível e foi um milagre. E isto é a base do cristianismo. O Espírito Santo gerou algo aqui. No ventre de uma mulher. Meninas, Deus precisou de uma mulher para cumprir seus planos. Ele nos dignificou muito. Então, o que acontece? Ele está aqui. E Deus está nas tampas com o nosso pecado. E esse pecado precisa ser punido. Porque se não for punido, Deus começa a ser injusto. Se você que tem poder de punir, e se você é um juiz e a justiça está nas suas mãos, você vê as coisas acontecendo horríveis e você não faz nada, você é conivente. Então ele morre. Uma morte terrível, porque Deus pune o meu pecado no Filho, Ele transfere o meu pecado, e transfere o meu castigo, e transfere a minha dor, e transfere a minha vergonha, e transfere a humilhação que eu devo ser humilhada por Deus, porque eu sou altiva, e transfere o meu sofrimento psíquico, e mental, e físico, e transfere toda a maldição e castigo do mundo inteiro, de todas as eras, no Filho. E se isso não fizer você amar a Deus profundamente, eu não sei o que está acontecendo. Para que a justiça fosse feita. Senão Deus seria injusto. E a justiça de Deus é muito alta. Então o pecado deve ter sido horroroso, horrendo. A humilhação com que ele foi desprezado. Jesus foi crucificado completamente nu, ele foi achincalhado, ele foi desprezado, ele foi cuspido. Ele foi destroçado por causa da minha culpa e do meu pecado, para que a morte fosse retirada de mim e de você. Glória a Deus. Deus estava fazendo justiça, estava punindo o pecado, mas não em mim, em um outro corpo. Com uma outra vida. Isso chama-se sacrifício vicário ou substitutivo. Jesus me substituiu. E eu vou falar algo, irmãos. E nós não somos fáceis. Há tanta altivez e orgulho e bobagens que nos dividem tanto. Quando nós deveríamos ser o símbolo da gratidão e do amor. John Piper diz, é incongruente ver um cristão altivo e orgulhoso. Porque eu sou um escravo, sei que sou, eu era morta, eu sei que era. Alguém fez tudo por mim e eu vou dar uma de bonzão para você, meu? Quem sou eu? Então, o mistério de Jesus começou com uma identificação. Quando ele foi ter com João, o que Jesus tinha para se batizar? Ele precisa ser purificado do quê? Ele é o Senhor Santo, santo foi Ele, foi santo em tudo Ele obedeceu ao seu Pai. Ele foi tão incrível que a Bíblia fala que por aquilo que Ele padeceu, Ele obedeceu ao Senhor.
Então ele falou, eu preciso me batizar. E João falou, não, você que tem que me batizar. É necessário que eu cumpra tudo, a justiça. Jesus estava se identificando conosco, porque Ele nunca vai pedir algo a você, se Ele não for capaz de fazer primeiro. Isso é muito difícil. Jesus já passou por isso aí. Eu não estou encontrando. Jesus já passou por isso. Por isso que Ele fala, vem e segue-me. Aquilo que eu aprendi, o que eu passei, que é tudo, eu posso também te ensinar e estar junto e te consolar. Então, Jesus mergulha e o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba. Novamente, no princípio, o Espírito Santo é colocado naquele texto em hebraico como se ele tivesse asas, como uma pomba, para fazer todas as coisas, mas ele só fez quando o verbo falou, ele estava prestando atenção. Deus fala, a pomba faz, o Espírito faz e Deus viu depois. Era a pomba abraçando o Cristo e falando assim, você vai passar por isso, eu vou estar junto, eu sou seu consolador. Hoje Ele está falando para você a mesma coisa. Você vai passar por isso, eu estou junto, eu sou o seu consolador. Amém. E depois da morte do Calvário, e foi uma morte horrenda, Ele vai para o nosso destino, no mundo subterrâneo, que não deve ter sido muito bom. Ou você acha que sim? A morte é o nosso maior inimigo, você está entendendo? E todos nós vamos ter um tete-a-tete com ela. Porque ela é a instituição espiritual mais democrática que existe. Ninguém escapa. Então ele vai lá, ver como é que é a coisa, e é muito ruim. E é para ele ficar preso lá, o diabo acho que deve ter feito, o funk nasceu aí, eu já sempre falei isso. Foi nesse momento que ele desce, esse ritmo horrendo. Pá, 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 pá. Aí, não conseguiram pegar ele em uma transgressão, em um pensamento, em uma palavra, em uma atitude de desdém ou falta de amor, e em nenhuma arrogância ou orgulho, nada. Ele estava livre. Então ele não podia estar lá na morte, porque ele não tinha nada para estar lá. Se o salário do pecado é a morte, eu não peco, o que eu estou fazendo aqui? Ele ressurge ao terceiro dia. Ele ressuscitou e foi ter com os discípulos em Emaús. Eu amo isto. O Senhor vive. A morte, naquele momento, foi destruída, porque se Ele, e tudo que Ele faz, Ele passa para mim como sacrifício vicário, eu não morro mais também. Não vou para o mundo subterrâneo. Nós já somos os ressurretos entre os mortos, porque isso aqui pode ir embora. Aliás, nossa, só Jesus sabe o que acontece, né? Mas aquilo que eu sou permanece para sempre, porque eu tenho vida que se eternizou em mim. Então a morte no Calvário foi um duro golpe para o diabo e o seu domínio sobre o mundo, que era a morte. Onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está a sua vitória? Você já era. E se a morte já era, todos os asséculos e demônios e principados e potestades, dominadores e nome já eram também. E estão embaixo por estrado dos pés do nosso rei e dos seus pés, se você estiver nele. Eu mereço um amém ou não? Amém. Aleluia! Amém. Isso é uma esperança, irmãos. Olha que lindo. A morte morre na morte de Jesus. A morte morreu. Acabou para você, acabou para mim. Não tenho mais nada a ver com você. E o Pai leva de volta ao seu reino o Cristo.
Ele dá um nome que está acima de todo nome. E diz assim: toda autoridade me foi dada, tanto nos céus quanto na... Tem alguma autoridade fora de Jesus? Tem alguém que vai peitar a Jesus? Se toda a autoridade foi dada a ele, alguém vai peitar ele? Não. Você está do lado do mais forte. Eu sempre fui muito sozinha com muitas coisas, na faculdade e tudo mais. Eu sempre enfrentei coisas, porque eu tenho todos os defeitos possíveis, irmãos, todo mundo já sabe. Mas eu não sou medrosa. Nós temos que ter coragem. E eu falava: Deus, eu e você somos a maioria, nós vamos enfrentar isso juntos. Sempre quando eu fui provada, e fui muitas vezes provada e disciplinada por Jesus, eu me ajoelhava: o que eu preciso aprender aqui? Eu quero passar de lição. Porque toda a luta que eu passo e tudo aquilo que eu conquisto é para o outro. Se eu primeiro fui consolada por Deus e Deus me deu soluções, eu posso ser uma bênção para o outro, porque eu não vivo para mim. Né? A gente foi chamado para viver para o outro. Aí Jesus diz assim: convém que eu vá para os discípulos antes da morte. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. E quando eu for, eu vou-lo enviarei. Por que aconteceu tudo isso? Para que a nossa matriz fosse mudada. Como? Se Jesus tivesse permanecido, feito tudo por mim, mas não tivesse a essência dele em mim, nada seria. Então ele vai ao céu, ele se assenta no trono, olha para o Espírito Santo, não sei como é que é isso, e fala assim: vá. E o Espírito Santo vem, e a nossa matriz é mudada. Existe alguém agora dentro de mim que é incrível, amoroso, benigno. Eu só preciso que ele tenha espaço. E quem dá este espaço somos nós, através de uma palavrinha que a gente não gosta, chamada obediência. Pode falar ai, ai, ai. Melhor, por favor. Mas quanto mais eu obedeço, mais eu dou espaço a ele. Quanto mais eu obedeço, mais eu dou espaço a ele. A ponto de um homem ser completamente obediente, ele vai ter muito do Senhor. Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A sua vida, sem falar nada, pode convencer o outro a tantas coisas. Charles Finney, ele não abria a boca. Aonde ele estava, as pessoas começavam a chorar por causa da presença que ele trazia. A pomba estava sobre ele. A pomba deve estar sobre nós. Aonde a gente for: Senhor, eu estou aqui. Preencha este lugar, preencha este lugar. Porque venha o seu reino, é a minha oração e o meu desejo, como foi o do seu filho. Aí os discípulos estavam no cenáculo e o Espírito veio como um vento impetuoso. Encheu aquele lugar e eles foram tomados como línguas de fogo. E eles começaram a glorificar a Deus na sua própria língua, lá entre eles. E todo mundo que estava de fora e que falava em línguas diferentes e não falava o hebraico, começaram a ouvir na sua própria língua, todos glorificando a Deus. Ali tinha quebrado a Torre de Babel, as divisões, as línguas. Agora não, é uma mesma língua, um mesmo amor, a mesma matriz que está em nós. Babel já era, diga Babel já era. As nossas diferenças já eram. O mesmo Espírito está em mim, está em você. E às vezes eu tenho vontade de brigar com você, tenho. Mas não posso, tem que me lembrar. Daí eu me lembro, daí eu fico quieta. Aí Jesus um dia estava falando e veio Nicodemos, que era um cara interessante, chegou para Jesus: me explica essa coisa toda que eu não estou entendendo nada. E Jesus diz assim para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Aí, como assim? Como é que é esse negócio? Por que nascer do Espírito? Quem que é o Espírito? O Espírito é aquele que gera, Nicodemos. Se você não nascer dele, você não pode ser gerado para a vida eterna. Eu vou ter que voltar? Tem reencarnação, Jesus? É isso que você está falando? Não, é na mesma encarnação, é na mesma carne. Nós encarnamos o Verbo encarnado e vamos ser fortes.
E vamos ter semelhança com Deus. E quando Jesus me olhar, Ele vai me olhar como uma irmãzinha dele. Eu tenho certeza que Ele vai fazer assim quando eu chegar no céu. Tenho certeza, Ele vai fazer assim para mim. Bom trabalho. Ele é tão lindo. Amoroso, tão amoroso. E Jesus está ensinando a explicar para aquele homem que estava com a mente tão fechada. E isso acontece na mesma vida. Ele nos reconstrói segundo Jesus, e a nossa vida vai assumindo outros aspectos aqui na nossa interioridade. E nós vamos ser transferidos de matriz. Então, da morte a gente passa para a vida, de Adão a gente passa para Cristo. E como que isso acontece? Pergunta agora. Batismo. Porque batismo é identificação. Yes? Você ouviu isso? Glória a Deus. Ai, Giovana, mas isso é uma coisa tão gozada. Não, não é gozada. Foi o que Ele fez para que a justiça fosse feita. É o que nós vamos fazer para que a justiça seja feita. Tudo que Ele fez por mim é imputado a mim através do batismo. Tanto que quem crer e for, será? Quem crer e for, será? Ai, se eu creio, eu não quero ser batizado, acabou, eu não quero. Então, toda atitude de fé que Jesus te dá, Ele também vai te dar uma atitude de atitude. A sua fé vai gerar atitude. Tudo aquilo que Ele pede de você, no princípio, agora é batismo, agora é batismo. Eu me batizei com 17 anos, ninguém fazendo conta aqui. Eu nunca vou me esquecer onde eu estava, quem foi meu pastor, nunca. Porque eu sabia que eu estava nascendo outra vez. Queridos, vocês hoje vão morrer nas águas. Tudo que era velho, vocês vão sepultar a sua antiga vida. Tudo que era velho vai ficar lá nas águas. Então, você vai fazer assim, como se você estivesse sendo sepultado. E você vai renascer com uma outra matriz. E nós vamos ler isso juntos em Romanos 6, versículo 4. Por favor. Vamos ler desde o primeiro versículo, que é tão lindo. Que diremos então? Estou lendo na NVI. Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Tu vai morrer hoje, filho. Que bom. Morrer para tudo que é ruim. Fomos batizados na sua morte, portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. É para a nova vida. É para a vida que tem gosto, que tem propósito, que tem sentido e que tem significado. Não é essa vida de hoje, que é tudo misturado e de qualquer maneira de amor vale a pena. Propósito, significado, autoridade, domínio. Novamente, os planos sendo restaurados, mas o domínio sob a liderança restaurada de Jesus, amém? Eu estou terminando, não durma ainda. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Muita coisa vai entrar aí, muita ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado fosse destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Irmãos, isso é tão verdadeiro e a igreja deveria crer mais nesses mistérios.
muito mais do que tem crido. E nós deveríamos ser apaixonados pelas águas, pelo batismo, por vivermos uma vida ressurreta, por falarmos não aquilo que é não, por falarmos sim aquilo que é sim, por ser sinalizadores. Por isso que Deus quer você, dizendo assim: você é a luz do mundo, o sal desta terra, não faça parte disto. Vamos brilhar. E vocês batizando, sejam bem-vindos. Hoje é dia de morrer. E depois de viver no partir do pão. Amém? Você aceita isso? Aceita, Nathalie? Eric? Jorge? Não é preciso ser, eu vou ser perfeita. Vou ser perfeita depois do batismo. Aonde está escrito isso? Vou ser santa agora depois. Irmãos, não tem como, irmãos. Tem que obedecer. Quem crer e for batizado, vamos obedecer. Que haja muita vida aqui. Amém? Levante-se do seu lugar um pouquinho. Queria pedir para os batizandos virem à frente para a gente orar. Yes! Muita vida. Muito significado. Vai ter sabor. Saber e sabor andam juntos, tem o mesmo prefixo. Você vai vencer. E você vai ser colocado onde Jesus quer. No lugar alto. Eu acredito tanto em você, Eric. Nós também. Vamos fazer assim com a sua mão. Você trouxe a mão direita, por favor, me ajude. Senhor, obrigado por esses batizandos, os catecúmenos. Obrigado por esses irmãos. Hoje eles vão morrer para tudo que era passado. E existe um pacto de vida e santidade para que a gente faça o que é certo. Senhor, ajude-os, por favor. Ajude-os, por favor. Que aquelas águas recebam e que eles possam morrer para tudo que aconteceu lá atrás. E que o pecado não faça mais dano algum. E nem lembranças horríveis ficou para trás. Porque hoje eles vão renascer diante do Senhor. O mesmo Espírito que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, vivifique-os. Estamos trocando de matriz, Senhor. De Adão para Jesus, o último Adão. E é assim que vai ser. Muito obrigado, Deus. Te amamos. Em nome de Jesus. Amém. Agora vocês vão lá atrás, vão se trocar. Vai ficar tudo de branquinho. E nós vamos lá. Que aqui possa ser o nosso Rio Jordão, sabe? Que nos leva a Canaã. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por este momento. Por este momento que seja para valer, para sempre. E que todos os que estamos aqui, a gente possa abraçar lá no reino do Senhor, na nossa verdadeira vida. Obrigado. Você crê que Jesus é o teu Senhor e Salvador? Você recebe essa nova vida? Está pronto para nascer de novo? E deixar no mar de esquecimento todos os seus pecados, todos os seus delitos, todas as suas transgressões, todos os seus erros que foram para Cristo naquela cruz? Você crê na cruz de Cristo? Então receba uma nova vida. Aleluia! Nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dá para o nariz? Glória a Deus, aleluia! Glória a Você crê que Ele te purificou dos pecados? O Senhor aceita como o único e suficiente Salvador, Márcia? Sim. Nós te batizamos. Márcia, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus para a nova vida. Glória a Deus. Aleluia! Será que era tão importante o batismo? Com certeza. Foi falado hoje. O próprio Cristo se batizou. Não precisava de batismo, mas como foi dito, Ele se assemelhou no nosso lugar para que a gente pudesse também tomar parte disso. Aleluia. É bênção. Muito bem. Nath, você crê na justificação da cruz? Você se arrepende dos seus pecados? Você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador? Confesso. Está preparada para fazer parte da família de Deus? Nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia!
Você aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você, como o Davidson falou, você sabe que seus pecados foram cravados na cruz. Aleluia. Com Cristo. Aleluia. Amém? E todo o seu passado ficou lá na cruz. Aleluia. A palavra diz que não há acusação nem encantamento. Aleluia. Aleluia. Nova criatura é. É feito novamente. Você crê que Jesus morreu pelos seus pecados? Você o aceita o sacrifício da cruz? Então, Eric, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, põe na mão do nariz, fecha para mergulhar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo. Olha eles aí. Vamos aplaudir. Eu queria que você pudesse pensar na sua vida, se alguma coisa te separa da Santa Ceia. Se você não for batizado, eu peço que você não se aproxime. Ela foi dada para que a gente participe do corpo dele, do sangue dele. E nós queremos te ajudar em tudo. Eu não sei se você algum dia quiser se batizar, nós estamos aqui sempre. Jesus, quando partiu, disse: eu quero que vocês façam todas as vezes em meu nome, em memória de mim, do que eu fiz por vocês, por cada um. E se ele não te deixasse isso, talvez a gente não se lembraria nunca do seu sacrifício. Em memória, até que eu volte. Até que eu volte, ele não mente, ele vai voltar. Nós estamos muito próximos deste momento. Então é um momento de alegria. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja e deve ser o maior desafio para nós. O que ela nos ensina? Ela nos ensina que nós somos um. Que é um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, um só batismo, uma só fé, uma família, um só corpo. Obrigada por todos os irmãos aqui, Senhor, porque participamos da mesma mesa. E não pode haver entre nós divisão alguma por bobagem, Deus. Nós queremos ter vida. E queremos ajudar muito a todos progredirem. E se a gente precisar lavar os pés e fazer o trabalho que ninguém quer, eu estou aqui, Jesus. Tu sabes, Senhor, servir é uma bênção. Todos nós estamos aqui. Nos ajude a entender o seu amor. O Senhor é o pão da vida, que veio dar vida a muitos. Um pão partido e destruído pela morte, mas que nos dá vida. E obrigado pelo seu sangue, porque no sangue há redenção, há remissão. Sem sangue não há remissão. E a vida está no sangue. Que haja tanta vida hoje em cada um de nós. E que a gente se arrependa dos nossos pecados. Nós consagramos os elementos ao Senhor. Nós consagramos, tornamos sagrados junto com o Senhor. Queremos nos alimentar de Ti, de todo o coração, para todo sempre, para todo sempre. Muito obrigado pela igreja reunida. Estamos em terreno santo. Aproveite. Essa presença, ela não é comum. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado por esta igreja, por os irmãos que se dedicam tanto a nós. Muito obrigada. Obrigado pelos frutos. Queremos ser o galho realmente ligado à videira verdadeira. Obrigado, Jesus. Que o Senhor nos una tanto
a ponto de nos confundirem um com o outro, como aconteceu com Pedro. Este é o corpo dele, ele é o verdadeiro maná. Que este pão te traga saúde, consolo, tanta saúde e vida, que sare as suas doenças aonde ela estiver. Vamos comer juntos? Feche um pouco seus olhos, veja o Senhor na cruz. Jesus está em profunda agonia. Agonia. Quieto. Ele fala somente 7 palavras, mas ele acaba de dizer: está cumprido. Está cumprido, irmãos. E Ele está te chamando de irmão e co-herdeiro com Ele. Ele fez tudo. Vamos fazer tudo por Ele. Vamos beber? Que a gente nunca se esqueça que fazemos parte desse sacrifício, Jesus. Que o nosso velho homem seja levado à cruz todos os dias, para que você possa viver em nós. Por favor, vive em nós. Que o seu olhar possa ser dado a nós, e o seu coração em humildade, mansidão e amor. Muito obrigado por este momento, pela igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço um pouco ao Senhor. Obrigado por esses irmãos que se batizaram, Deus. Nossos irmãos. Obrigado por aquilo que o Senhor conquistou na cruz. Que o Senhor te abençoe. Que Ele te guarde. Vamos cantar novamente por amor? Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Faça assim com as suas mãos. Senhor, nós sabemos que vamos te levar para onde formos, porque o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Pai, que a tua paz, a graça, a fortaleza, a bênção do Senhor nos persiga. Que a graça de Jesus se manifeste superabundantemente e que sejamos consolados abundantemente pelo seu Espírito Santo. E quem crê diz? Amém.
Deus te abençoe. Leve esta presença para sua casa. Bom domingo.